Acha que para manter os músculos fortes depois dos 60, precisa de comer ovos ao pequeno almoço, almoço e jantar. E se eu lhe dissesse que existe uma proteína vegetal, humilde e barata, que muitos de nós temos na despensa, que a ciência está a descobrir ser ainda mais eficaz para construir e manter a nossa força? Pense por um momento naquela sensação de fraqueza ao tentar abrir um frasco, ou a hesitação antes de levantar um saco de compras um pouco mais pesado. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, essa perda gradual de força que nos rouba a independência e a confiança. Sentimos que o nosso corpo já não nos obedece como antes, e o medo de uma queda ou de não conseguir acompanhar os netos começa a ser uma sombra constante. Mas essa sombra não tem de ser o nosso destino. O segredo não está em alimentos caros ou em pós de proteína complicados, mas sim em algo muito mais simples e familiar. Neste vídeo, vamos desvendar que superalimento vegetal é este, porque é que ele supera os ovos em certos aspectos cruciais para a nossa idade, e como podemos incorporá-lo nas nossas refeições diárias de forma deliciosa e sem complicações. Vamos ver como pequenas mudanças na nossa alimentação podem reacender a força nos nossos músculos e devolver-nos a vitalidade que pensávamos perdida para sempre. Fique comigo até ao fim, porque vou partilhar uma dica surpreendente sobre como combinar este alimento para potenciar ao máximo os seus benefícios. Então, qual é este alimento milagroso? Está preparado? É o nosso tão conhecido grão de bico. Sim, leu bem. Aquele grão humilde que a nossa avó usava na sopa, que comemos em saladas de verão com bacalhau ou que constitui a base do rancho. O grão de bico é um verdadeiro tesouro nutricional e para nós, que já passamos dos 60, ele é particularmente valioso. Vamos perceber por quê, passo a passo. Primeiro temos de falar de proteína. Todos sabemos que a proteína é essencial para os músculos. Imagine os nossos músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a rachar e a cair. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e fortalecer essa parede. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. É um processo chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de proteína de altíssima qualidade e na quantidade certa para que o corpo a consiga aproveitar. Durante anos, disseram-nos que a melhor proteína vinha dos ovos, da carne, do peixe, e é verdade, são fontes excelentes. O ovo, em particular, é muitas vezes chamado de proteína perfeita. Mas o grão de bico tem alguns trunfos na manga que o tornam um concorrente de peso e, em alguns aspectos, superior. Uma chávena de grão de bico cozido tem cerca de 15 gramas de proteína. É uma quantidade fantástica. Mas mais importante que a quantidade é a qualidade e o que vem junto com essa proteína. O grão de bico é riquíssimo num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o mestre de obras que dá a ordem para começar a construção da parede de músculo. Sem leucina suficiente, a proteína que comemos não é utilizada de forma eficaz para reparar os músculos. Estudos científicos recentes têm demonstrado que dietas ricas em leucina são cruciais para combater a sarcopenia, que é o nome técnico para a perda de massa muscular relacionada com a idade. E aqui está a primeira grande vantagem do grão de bico sobre o ovo. Embora o ovo tenha um perfil de aminoácidos completo, o grão de bico, quando inserido numa dieta variada, oferece esta faísca de leucina de uma forma que o nosso corpo adora, e vem acompanhado de algo que o ovo não tem: fibra. A fibra é a nossa melhor amiga para a saúde digestiva, um problema que se agrava com a idade. Ajuda a regular o intestino, a controlar os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando aqueles petiscos pouco saudáveis entre as refeições. Uma chávena de grão de bico tem mais de 12 gramas de fibra. Os ovos? Tem 0. Esta combinação de proteína de alta qualidade e fibra abundante é o que torna o grão de bico tão especial. Enquanto a proteína alimenta os músculos, a fibra cuida de todo o nosso sistema digestivo, garantindo que os nutrientes são bem absorvidos. Além disso, o grão de bico não tem colesterol e tem um teor de gordura saturada muito baixo, o que é excelente para a saúde do nosso coração.
Não estou a dizer para deixar de comer ovos. Os ovos são nutritivos. O que estou a dizer é que incluir o grão de bico na nossa alimentação, de forma regular, pode trazer benefícios que vão para além do que o ovo consegue oferecer. É como ter um carro bom e descobrir uma gasolina aditivada que o faz funcionar melhor, com mais eficiência e por mais tempo. Mas como podemos fazer isto na prática? Não precisa de complicar. Comece de forma simples. Que tal adicionar uma mão cheia de grão de bico à sua sopa de legumes? Enriquece a sopa, dá-lhe mais substância e uma dose extra de proteína e fibra sem alterar muito o sabor. Outra ideia fantástica é fazer uma salada fria de grão. Coza o grão, junte um pouco de cebola picada, salsa, umas lascas de bacalhau cozido ou um pouco de atum em lata e tempere generosamente com um bom azeite e vinagre. É um almoço leve, fresco, delicioso e incrivelmente nutritivo. E o hummus? Fazer hummus em casa é das coisas mais fáceis que existem. Só precisa de grão de bico cozido, um dente de alho, sumo de limão, um pouco de azeite e sal. Triture tudo com a varinha mágica e tenha uma pasta deliciosa para barrar no pão ao pequeno almoço ou para comer com umas palitos de cenoura à meio da tarde. Substituir a manteiga ou a compota por hummus é uma troca inteligentíssima para a nossa saúde. O grão de bico é também extremamente versátil em pratos quentes. Pode fazer um caril de grão com legumes, juntá-lo a um estufado de frango ou mesmo fazer hambúrgueres vegetais. A ideia é começar a olhar para o grão de bico não como um acompanhamento ocasional, mas como um pilar da nossa alimentação. O grão de bico, por mais fantástico que seja, não trabalha sozinho. A verdadeira magia para reconstruir a nossa força acontece quando o combinamos de forma inteligente com outros hábitos e alimentos que potenciam o seu efeito. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender a ideia de proteína completa. Imagine que as proteínas são como uma corrente, e cada elo dessa corrente é uma peça diferente, um aminoácido. Para o nosso corpo construir músculo, ele precisa de todos os elos da corrente. Alimentos como carne, peixe e ovos já vêm com a corrente completa. As proteínas vegetais, como o grão de bico, às vezes têm 1 ou 2 elos em menor quantidade. Mas isto resolve-se de uma forma muito simples e, na verdade, deliciosa. Basta combinar o grão de bico com cereais. Por exemplo, comer grão de bico com arroz integral. Ou barrar hummus numa fatia de pão de mistura ou integral. Ao fazer estas combinações, estamos a dar ao nosso corpo todos os elos da corrente, criando uma proteína tão completa e eficaz como a da carne, mas com as vantagens extra da fibra e dos minerais. Os nossos antepassados já faziam isto instintivamente. Pense na combinação clássica de feijão com arroz, tão comum na nossa cultura. É a sabedoria popular a funcionar. Portanto, da próxima vez que fizer um prato com grão de bico, certifique-se de que tem ao lado um pouco de arroz, uma fatia de pão ou mesmo um pouco de cuscuz. Esta sinergia é fundamental. Outro segredo é o momento em que comemos a proteína. Não basta comer a quantidade certa, é preciso comer na altura certa. O nosso corpo não armazena proteína como armazena gordura. Por isso, não adianta nada comer um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína durante o resto do dia. O ideal é distribuir a nossa ingestão de proteína pelas várias refeições. Um pouco ao pequeno almoço, um pouco ao almoço e um pouco ao jantar. Isto mantém um fornecimento constante de tijolos para os nossos músculos ao longo do dia. E há um momento que é especialmente crucial: o período logo após algum tipo de atividade física. Não precisa de ser uma ida ao ginásio. Pode ser depois de uma caminhada mais vigorosa, de uma hora a tratar do jardim ou de uma tarde de limpezas em casa. Nestes momentos, os nossos músculos estão como uma esponja, prontos a absorver nutrientes para se repararem e fortalecerem. Ter um pequeno lanche rico em proteína nessa janela de 1 a 2 horas após o esforço pode fazer uma diferença gigante. E aqui o grão de bico volta a ser um herói. Ter um pequeno pote de hummus no frigorífico e comer 2 ou 3 colheres com umas tostas integrais é o lanche de recuperação perfeito. É rápido, fácil e dá aos seus músculos exatamente o que eles precisam na hora em que mais precisam.
Falemos agora de algo que muitas vezes esquecemos: a hidratação. A água é absolutamente essencial para a função muscular. Pense na água como o cimento que une os tijolos. Sem água suficiente, a proteína não consegue ser transportada eficazmente para as células musculares e o processo de reparação fica comprometido. Muitas vezes, a sensação de cansaço e falta de força que atribuímos à idade é, na verdade, um sinal de desidratação crônica. Com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado e, por isso, não sentimos tanta vontade de beber água, mesmo quando o corpo precisa. Temos de criar o hábito consciente de beber água. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água à vista, seja na mesa de cabeceira, na cozinha ou ao lado do sofá. Tente beber um copo de água logo ao acordar e outro antes de cada refeição. Chás de ervas, como camomila ou cidreira, sem açúcar, também são uma ótima forma de se manter hidratado. Lembre-se, músculos bem hidratados são músculos mais fortes e mais resistentes a lesões. Estes hábitos são simples, mas o seu impacto acumulado é tremendo. Vimos que um alimento tão nosso como o grão de bico pode ser um pilar na construção da nossa força. Vimos que combiná-lo com um cereal o torna ainda mais poderoso. E percebemos que comer proteína nas alturas certas e beber água suficiente são peças fundamentais deste puzzle. Mas a peça final, a que une tudo, é a consistência e a mentalidade. Não se trata de fazer uma dieta radical por uma semana. Trata-se de adotar pequenas mudanças sustentáveis que se tornam parte do nosso dia a dia. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece devagar. Esta semana, proponha-se a adicionar grão de bico a uma refeição. Pode ser na sopa, como falamos. Na semana seguinte, experimente fazer aquela salada fria para o almoço. Depois, aventure-se a fazer o seu próprio hummus. Cada pequeno passo é uma vitória. O importante é não desistir ao primeiro obstáculo. Haverá dias em que não lhe apetece cozinhar, e está tudo bem. Nesses dias, uma lata de grão de bico já cozido, bem passado por água, pode ser a sua salvação. O objetivo não é a perfeição, é o progresso. E lembre-se do porquê de estar a fazer isto. Não é apenas por uma questão de vaidade ou para ter músculos definidos. É por algo muito mais profundo. É para ter a força necessária para pegar num neto ao colo sem medo de o deixar cair. É para ter a energia para fazer uma caminhada pela praia ou pelo campo e desfrutar da natureza. É para manter a sua independência, para poder ir às compras, tratar da sua casa e da sua vida sem ter de depender constantemente dos outros. Cada garfada de grão de bico, cada copo de água, cada pequena caminhada é um investimento na sua qualidade de vida, na sua liberdade e na sua felicidade. É um ato de amor próprio. É dizer ao seu corpo: eu importo-me contigo e vou dar-te o que precisas para continuares forte. Esta mudança de perspectiva é poderosa. Em vez de ver a alimentação saudável como uma privação, comece a vê-la como uma ferramenta para conquistar a vida que deseja viver. Agora, adoraria ouvir a sua história. Qual é a sua forma preferida de comer grão de bico? Tem alguma receita especial de família que queira partilhar conosco? Ou talvez tenha alguma dúvida ou uma dica que não mencionei. Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Ler as vossas partilhas é uma das minhas partes preferidas. Se achou este vídeo útil, se aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não faz parte da nossa família, subscreva o canal e ative o sino das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos os segredos para uma vida longa, ativa e feliz. Lembre-se sempre disto: a idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e fortalecer, se lhe dermos as ferramentas certas. E hoje descobrimos que uma das ferramentas mais poderosas está ali, na nossa despensa. Cuide de si com carinho, com paciência e com a certeza de que cada pequeno passo conta.
Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.